Querido ouvinte, mais uma vez, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse estudo bíblico. Nós estamos hoje fazendo o 12º estudo, o estudo sobre o juízo de Deus, um estudo que muitas pessoas não dão a devida importância para esse juízo de Deus que está sendo feito. Na aula passada, no estudo passado, você viu que existe um santuário e que esse santuário existe então Jesus fazendo o seu último trabalho e esse juízo está sendo feito nesse tempo. Eu queria abrir a palavra de Deus em Apocalipse 14, verso 6. E no Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12, existem as 3 mensagens angélicas, mas eu vou hoje fazer só a menção do primeiro, para você ter uma ideia muito importante desse juízo de Deus que está sendo processado nesse tempo. Diz o verso 6 do Apocalipse 14, vi o outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas 3 mensagens angélicas vai ser um estudo separado, mas eu queria fazer menção desse ponto onde fala do juízo, que de fato ele começou em um tempo em que Daniel, no capítulo 8 de Daniel, e o verso 14, muito interessante, quando Daniel não entendeu e não entendia algumas coisas que Deus havia dado para Daniel, e aí o anjo chegou para ele e disse algumas considerações que fez com que Daniel compreendesse. E ele fez então essa menção da maior profecia bíblica que existe das 2.300 tardes e manhãs. E ele disse então no verso 14 de Daniel 8, e me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Veja bem, essa profecia é uma profecia que precisa ter um estudo à parte, mas eu vou fazer referência a ela para poder compreender melhor o juízo que estamos tendo nesse tempo. Você sabe que em profecia um dia equivale a um ano. Isso está no livro Números, na palavra de Deus, Números 14, verso 32 e 34, os dois, e em Ezequiel capítulo 4, verso 7. Lá você vai ver que em profecia um dia representa um ano. Então, na verdade, esses 2.300 anos, esses 2.300 tardes e manhã representam 2.300 anos. Mas aí eu precisava mostrar para você que em Daniel capítulo 9, verso 22 até 25, o anjo fala para Daniel aqui algo interessante. Ele começa dizendo, sabe e entende, no capítulo 9, verso 25, sabe e entende. Então estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ungir o santo dos santos que faz referência a Jesus. Aqui no verso 25, agora sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até o ungido, até Jesus, até o príncipe, 70 semanas e 62 semanas. E aqui ele vai explicando todo o processo dessas etapas até chegar o tempo do juízo, que é o tempo de 1844. Então, se você estudar o início da profecia em Esdras, no capítulo 7, verso 9 a 14, e também do verso 27 ao 28, você vai ver que lá saiu a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, como fala aqui em Daniel. Então, o princípio das 2.300 tardes e manhã se deu no ano 457 a.C. No livro de Esdras, no capítulo 7, verso de 9 a 14, e 27 e 28, ele explica corretamente o início desse processo aí, que você pode inclusive olhar em sua palavra, em sua Bíblia, na palavra de Deus. E então, em 22 de outubro de 1844, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo e começa o juízo. E pasmem vocês, não é o Pai que faz o papel principal do juízo, é Jesus Cristo.
Por que é Jesus Cristo que faz o papel principal de juiz? Porque Satanás no céu acusou o Pai e ele hoje está sentado no banco dos réus. Esse é um estudo maravilhoso que eu não vou fazer agora, mas em outro momento nós podemos fazer. Satanás acusou a Deus e Deus, Pai, está sentado hoje no banco dos réus, porque Jesus está fazendo todo o juízo e esse julgamento vai inocentar o Pai também das acusações de Lúcifer. Em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 5, e isso é muito importante fazer uma referência muito especial, porque Jesus fala algo aqui que nos dá o ensejo muito especial. No capítulo 5, verso 22, Jesus diz o seguinte: E ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus faz referência realmente de que ele é o juiz, ele é juiz. Jesus, ele inicia como o nosso Salvador, depois ele é nosso advogado, depois ele foi nosso sacerdote, depois ele foi nosso sumo sacerdote, hoje ainda é sumo sacerdote. Ele vai vir como o Deus Todo-Poderoso, escrito em Apocalipse. Então, Jesus, ele tem uma série de trabalhos e uma série de personalidades que a Bíblia, ela autodescreve. E quando Jesus toma a configuração de lutar contra Satanás em favor do ser humano, o seu nome é Miguel. Veja que é muito interessante você saber de todas as particularidades para que a gente possa, então, compreender essas partes muito importantes. Já que falamos que Jesus é um advogado, eu queria mostrar para você como a palavra de Deus ela é muito fantástica com relação a estas coisas, e ela não deixa nenhum ponto sem nó no aspecto de amarrar as coisas. E em 1 João, no capítulo 2 e o verso 1, ele fala essa questão muito interessante, diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é vontade de Deus e nem de Jesus, nem do Espírito Santo que você peque. Mas porque o pecado na vida do ser humano precisa ser um acidente. Não é pecado voluntário, tem que ser um acidente. E aí aqui ele diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Glória a Deus. Veja bem, nós temos junto ao Pai um advogado, que se você pegar esse advogado, a palavra de Deus diz que ele nunca perdeu uma causa para ninguém. Então você está conduzindo a tua salvação, tomando o melhor advogado junto às cortes celestiais que estão assentadas fazendo juízo nesse tempo. E pasme você, que nesse tempo Jesus, estando no santuário celestial, na parte santíssima, fazendo o último trabalho antes do fechamento da porta da graça, há muitos cristãos que não compreendem essa parte muito importante. Jesus está fazendo esse trabalho lá no lugar santo, querendo limpar o santuário, querendo limpar os pecados de toda a humanidade, e ele quer limpar o seu coração e tornar você um santuário de Deus para a habitação dele. Pensa em algo fantástico que Deus quer fazer. Só você e eu podemos tirar de cena os propósitos de Deus para mim e para você, para a santificação, para que nós possamos entrar um dia no reino dos céus. Muito importante. Jesus faz então o papel de advogado, e agora, pasmem vocês, que nesse juízo, a norma de julgamento é os 10 mandamentos da lei de Deus. Olha, muito importante isso que muita gente não está falando. Você vai ser julgado pelas obras que você fez, mas essas obras vão dar ensejo a se você guardou os mandamentos de Deus ou não. Não esquece que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Há muitos teólogos, muitas pessoas falando aí que a lei de Deus foi abolida, que foi pregada na cruz. Não foi pregada na cruz. O que foi pregado na cruz é a lei cerimonial, a lei moral.
ela existe por todo o tempo, ela é santa, justa e boa, ela tem o caráter de Deus. O diabo quer de todas as maneiras fazer com que você não compreenda essa particularidade muito importante da palavra de Deus. Então, inclusive em Eclesiastes, aqui falando nisso, eu gostaria que você me acompanhasse aqui, muito interessante o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, eu vou ler aqui para você, Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 13 e 14. Veja bem, querido irmão, você que faz parte de alguma religião, que não vou entrar em detalhes aqui, nós estamos falando a palavra de Deus, não vou entrar em detalhes de religião. Deus tem filhos em todas as religiões, mas Ele quer que nós saiamos e compreendamos a verdade para que Deus possa formar um povo, o remanescente que a Bíblia fala, que é os 144 mil. Mas em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, diz aqui, de tudo que se tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Aqui Deus não dá escolha para você ou para mim. É dever nosso guardar os mandamentos de Deus. E ele diz mais no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As obras que você vai fazer e que eu vou fazer estarão diante de Deus em consonância, se nós guardamos ou não os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus estão no capítulo 20 de Êxodo, do verso 1 ao verso 17. Você não pode esquecer disso. E é como está lá, não pode mudar, entendeu? Porque Deus, ele tem uma maldição lá em Apocalipse 22, do verso 18 ao verso 20, com relação às que mudam as coisas de Deus, principalmente o que foi escrito com o dedo de Deus. Não esquece que esses mandamentos representam o caráter de Deus. Toda vez que você desobedecer os mandamentos de Deus, você está pisando, eu também, se eu desobedecer, pisando no caráter de Deus. Isso é muito grave, é muito sério. Jesus pagou um alto preço para isso. Então esse alto preço do sangue de Cristo, ele é muito importante para que você possa dar, então, o devido valor para esses 10 mandamentos, do qual muita gente tem enterrado eles. Mas a palavra de Deus não dá esse crédito, não. Em Apocalipse 20, verso 12, é bom lembrar algo muito interessante que está escrito aqui sobre a questão do juízo. Em Apocalipse, então, 20, verso 12, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia, e você pode ler em casa na sua, ele diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, olha só, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus tem uma contabilidade muito especial e Deus é muito organizado. Ele tem livros lá e ele está abrindo os livros de tudo que está escrito. Tudo que está escrito a teu respeito, a meu respeito, está lá nesse julgamento que Jesus está fazendo nesse tempo. Querido, você não pode deixar para outro dia. Você começa a colocar as tuas malas em dia porque Jesus está voltando. Não deixe para amanhã, porque isso é um assunto muito sério. Isso está dependendo da nossa salvação e a sua salvação eterna. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Você não vai ficar de fora, eu não vou ficar de fora. E aqui, a palavra de Deus, eu não vou ter tempo de ler todas as particularidades, mas eu vou fazer referência a uma delas, que esta você vai precisar ouvir. Aqui em 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu achar aqui o verso 10. 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10 diz o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Você está compreendendo, querido, como é sério essas coisas? E tem gente que não está nem aí. Olha, você pode escolher essa vida, mas um dia nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo e o que você vai dizer? Que você não sabia? Que eu não te falei? Que você nunca ouviu? Não vai poder dizer. Porque a internet está aí, nós temos tanta coisa hoje sendo divulgada. E esse estudo tem o ensejo de que você possa um dia ser salvo. E eu espero que você esteja lá. Você esteja se aprontando.
e que Jesus atue em sua vida e que você possa dominar a sua velha natureza, como Paulo diz, e poder então estar com a natureza de Cristo, vestida com aquelas vestes que eu mostrei aqui, que Jesus teceu no lugar do pátio. Muito importante isso. Você precisa estar com as vestes de Cristo. Eu espero você com as vestes de Cristo lá, assim como eu estarei. Amém.